Muito boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus esteja no coração dos irmãos na noite desse dia maravilhoso que passamos na presença do Senhor. Como nosso irmão Anderson bem disse, pela manhã, chegamos às 7h20 da manhã, esperando um café anunciado, um café abençoado por Deus, onde comungamos ali de um momento muito especial na presença do Senhor. Logo por conseguinte, tivemos o culto matutino, bênção do Senhor também para as nossas vidas, e a escola bíblica dominical foi muito abençoada e abençoadora para aqueles que puderam aqui estar. Aprendemos muito, compartilhamos ideias, pensamentos, e o nome do Senhor, mais uma vez, foi glorificado nesse lugar. Amém, irmãos? Como o nosso irmão Anderson nos solicitou, deixa eu apresentar a minha família. Nós estamos aqui em família, minha esposa. Que cor é essa, Roberto? Não sei nem que cor que ela está usando. Eu ia falar cor, mas agora trabalhada numa cor, num coral, né? Trabalhada ali, belíssima no coral. Minha esposa Tamires de Lima Alves Gomes. Também estão aqui as minhas filhas, Alice de Lima Alves Gomes, 6 anos, completa 7 no próximo dia 5 de janeiro. E Elisa de Lima Alves Gomes, a menor, mas mesmo sendo a menor, não tão pouco notável, né? Vocês perceberam que ela é bastante agitada, que tem 1 ano e 9 meses, completa aí seu 2º aniversário no próximo dia 17 de novembro do ano corrente. Então, esta é a minha família, os irmãos, boa parte já conhecem, pelo tempo de caminhada que nós temos, pela amizade que nós temos, pelo carinho que nós temos com a Igreja Batista do Centenário em Colubandê. Estamos felizes, estamos alegres, estamos contentes, porque a boa mão de Deus tem nos conduzido nesse tempo. Amém, irmãos? Estamos pastoreando a Igreja Batista Jardim Canaã, da qual eu trago um abraço a cada um dos irmãos, um tempo muito frutífero, um tempo muito abençoador ali naquele lugar. Vidas têm se rendido ao nome do Senhor, e ali o nome do Senhor também tem sido exaltado e glorificado, como nessa agência que Deus levantou aqui nessa casa. Amém, irmãos? Estou contente também porque, antes de começar o culto, eu fiz um tour pela igreja e fui levado, Gustavo, a uma sala muito especial, se é que você me entende, a sala dos embaixadores do rei. E eu fiquei muito contente ali, meu conselheiro Indalécio, lembrando-me daquele tempo onde eu ainda era embaixador e competia em São Gonçalo, mesmo sendo de Niterói. Indalécio já era conselheiro, já tocava essa embaixada, já dirigia esses meninos aqui. E bom saber que a nossa organização é uma organização que rende frutos para a glória do Senhor. Pastor Charles ontem era um menino que competia, hoje é um pastor de ovelhas que tem anunciado o nome do Senhor. Portanto, orem pelas nossas organizações, embaixadores do rei, mensageiros do rei, grupo de ação missionária, que Deus possa levantar homens e mulheres dispostos a trabalharem nessa direção e nesse propósito. Muito bem, irmãos, eu confesso que eu fiquei muito apreensivo quanto o dia de hoje. E você vai me perguntar por quê, pastor? Porque ao longo da semana eu vim acompanhando aí o sistema meteorológico, não sei se os irmãos acompanharam também, e a previsão era de tempestade para o dia de hoje. Quem acompanhou comigo essas previsões? Eu falei, rapaz, tempestade para domingo, como que vai ser? Como que eu vou? Como que vai ser? Os irmãos vão? Será que o povo vai estar lá? E eu louvei ao nome do Senhor, porque eu acordei no dia de hoje, olhei para o céu e falei, bom, o tempo ainda está seguro. À tarde deu aquela chuvinha branda, e à noite estamos aqui, num dia maravilhoso. Eu lembrei das palavras de Salomão, lá quando ele escreveu Provérbios, capítulo 27, no verso 1, ele diz, não presumas o dia da manhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Igreja Batista do Centenário em Colubandê, o dia de amanhã sempre pertencerá ao Senhor. O nosso coração faz planos, a nossa alma faz planos, no entanto, todo direcionamento, todo controle já está na mão do nosso Deus. Guardem os vossos corações do Senhor, porque do amanhã Ele tem cuidado. Amém, irmãos? Muito bem, irmãos, eu quero, sem mais delongas, passar a ministração da palavra que o Senhor colocar em nossos corações. E nós vamos nessa noite meditar lá no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 15.
Lucas, capítulo 15, e eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 11. Um texto muito conhecido, que traz a narrativa da parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, eu quero ler com os irmãos, na verdade, do verso 25 ao verso 32. Podemos, irmãos? Tem a projeção na Almeida Corrigida Fiel. Eu vou acompanhar a leitura para que possamos ler numa mesma versão. Eu vou ler o verso 25, a igreja lê o verso seguinte, assim vamos até o último verso. Podemos, irmãos? Podemos? E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. 26, a igreja. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. 32. Amém, irmãos? Louvado seja sempre o nome do Senhor. Um texto muito conhecido, e se pudermos dar um tema a essa mensagem, o tema será: uma casa, três corações. Repita comigo: uma casa, três corações. Texto que Jesus agora, ele conta algumas parábolas subsequentes. Capítulo 15 é o capítulo de parábolas que Jesus conta, e eu costumo dizer e pensar que é a parábola dos achados e perdidos, porque ela começa com uma narrativa acerca da parábola da ovelha que se perde, o pastor vai atrás. Logo na sequência conta a parábola da mulher que tinha 10 dracmas e perdendo uma, ela diligentemente começa agora a procurar em sua casa até que ela encontra essa dracma perdida e dá uma festa para as suas amigas porque conseguiu recuperar aquilo que ela tinha então perdido. E Jesus encerra essa sequência de parábolas com um texto que nós lemos aqui, denominado parábola do filho pródigo. E eu fiquei pensando sobre esse texto, eu fiquei estudando esse texto, e eu tenho a plena certeza que Deus, assim como falou ao meu coração, falará também ao teu coração nessa noite. Deus tem uma palavra de vida para os nossos corações nesse lugar, amém, irmãos? Porque esse texto fala de família, esse texto fala de casa, esse texto fala de lar. E quando lembramos de família, a nossa memória afetiva logo se aguça, sim ou não, irmãos? Família é projeto de Deus, família é bênção de Deus. Deus principiou a existência humana na terra a partir de uma família. O plano e o projeto de Deus era para que as famílias e todas as famílias nele fossem abençoadas ao longo de toda a sua existência. Mas aí o pecado entrou, nós conhecemos muito bem a história. O homem falhou e a partir de então as nossas famílias e outras famílias também têm enfrentado suas dificuldades, suas crises e as suas agruras. No texto em questão, Jesus agora levanta uma questão familiar. E ele diz que numa certa casa havia um certo homem, e esse homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Harmoniosamente essa família vivia, de forma tranquila, de forma plena, até que alguma coisa acontece, quando o filho mais novo pede a sua parte na herdade, a sua parte na herança,
e vai viver a sua vida longe do pai, longe do irmão. E o texto prossegue dizendo que esse filho gasta tudo que tem, não é isso, irmãos? Ele gasta tudo que tem, ele gasta com amigos, gasta com uma vida regalada que ele achou que talvez nunca fosse acabar, mas ele não entendia ou não pensou que o dinheiro ele acaba, né, irmãos? Ele teve que voltar então arrependido para a casa do pai, e o pai o recebeu. A gente percebe que na maior parte das mensagens que ouvimos acerca desse texto, parece que o cerne da questão é sempre o filho pródigo que foi embora e voltou. O filho que se desgarrou e agora redimido voltou para casa, para o seio da sua família. Mas eu quero olhar com os irmãos a partir de 3 corações, a partir de 3 perspectivas. Primeiro eu quero falar com os irmãos a partir da perspectiva do coração do filho que ficou. Porque se você acompanhar comigo a leitura no verso 30, pode projetar para mim, por favor? Olha o que esse filho responde ao seu pai na chegada do seu irmão mais novo. Ele diz assim, olha, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E eu grafei bem aquela parte, quando ele diz no início, na parte A, vindo porém este teu filho. Ora, talvez se fôssemos nós no lugar daquele irmão, nós iríamos fazer a seguinte exclamação: o meu irmão veio, o meu irmão retornou, o meu irmão regressou. Estamos contentes porque aquele que estava perdido voltou ao seio familiar. Mas quando você percebe na fala desse irmão que ficou, desse irmão que permaneceu, toda a revolta que havia no seu coração, de modo que ele não consegue nem mesmo considerar aquele que voltara como sendo o seu irmão, o seu parceiro de vida. Ele vira para o pai e fala: pai, esse irmão voltou, esse homem voltou, o seu filho voltou, e para ele você matou um bezerro, para ele você fez uma festa, para ele você fez uma celebração, e eu que sempre estive aqui, nunca foi me dado um novilho, nunca foi feito um banquete, nunca foi feita uma festa para mim. E eu percebo aqui um primeiro coração que o texto nos revela, que é um coração invejoso e um coração legalista. Esse filho não foi capaz de celebrar o retorno do seu irmão. Esse filho tomado pelo sentimento de inveja, esse filho abraçado por esse sentimento tão ruim chamado inveja, ele não consegue ao menos olhar para o seu irmão e perceber no seu irmão, nesse retorno, algo positivo para o seio familiar. Esse irmão, na hora que percebe que seu irmão está regressando e que voltou a casa, ele começa agora a contabilizar tudo o que ele havia feito na casa do pai. Eu posso imaginar esse irmão pensando no seu coração o seguinte: olha, eu sempre estive aqui, o texto diz que ele fala isso. Eu sempre estive aqui contigo, eu sempre fui teu parceiro, ele foi embora e eu permaneci. Eu sempre trabalhei, eu sempre me esforcei, e agora ele vem e o senhor dá uma festa? Esse irmão não conseguia compreender a importância desse momento, porque um sentimento de inveja abraçara o seu coração. Irmãos, e eu costumo dizer e pensar que talvez não há um sentimento pior do que a inveja. Eu não sei como que deve ser a vida de um invejoso, porque deve ser algo muito ruim. Lembro-me de uma ilustração que conta aonde uma cobra empreende uma perseguição contra o vagalume. E durante dias, o vagalume é perseguido por essa cobra, até que ele cansa, ele para, e antes que a cobra intente alguma coisa contra ele, ele faz uma pergunta: eu posso te fazer 2 perguntas? E a cobra fala: pois não, pode fazer. E a primeira pergunta é a seguinte: eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a cobra responde: não. E a segunda pergunta que o vagalume faz à cobra é a seguinte: então por que você está me perseguindo tanto? No que a cobra responde: porque você brilha e eu não. O sentimento de inveja tem o poder de bloquear, de neutralizar, de cauterizar todo e qualquer sentimento de Deus no nosso coração. A inveja não me deixa perceber o outro, a inveja não me deixa ter empatia pelo outro, a inveja me faz ter o coração bloqueado a respeito do outro.
Esse filho pródigo, ou melhor, esse filho que ficou, esse filho que permaneceu, talvez numa leitura mais ampla, ele era muito mais pródigo do que o filho que foi, porque mesmo embora estando, ele nunca de fato esteve. Mesmo permanecendo, o seu coração estava longe daquilo que de fato ele era filho, e por algum momento ele se esqueceu disso e se tratou como um escravo, como um trabalhador ou outra coisa qualquer. Então, o primeiro coração que eu observo nesse texto é o coração invejoso e o coração legalista desse filho. Um segundo coração que eu observo nesse texto, travou aqui meu tablet, mas eu vou conseguir acompanhar, é o coração do filho pródigo, do filho que foi embora. O texto traz para a gente que esse filho, ele sai da casa do pai, vai viver a sua vida, e nós sabemos muito bem, irmãos, que a própria tradição, a lei lá de Moisés, em Deuteronômio, diz que para um filho rebelde, um filho desobediente, seguia uma punição. De manhã nós falamos um pouco sobre isso, e Moisés, então, Deus deu a Moisés algumas regras, algumas leis que deveriam ser cumpridas, e dentre essas leis está também a questão do filho que se rebela contra a sua casa, contra o seu pai. O texto diz que quando isso acontece, esse filho, ele pode ser levado pelo próprio pai ou pela sua mãe à reunião, ao concílio dos anciãos da cidade, e agora, uma vez decretada a punição sobre ele, todos aqueles que ali estão podem pegar em pedras e apedrejar esse rebelde. Perceba que esse pai poderia ter feito isso no momento em que o filho pede a sua parte na herdade e vai viver a sua vida. E quando eu olho para esse texto, Jesus, de uma forma muito didática, ele queria trazer algo ao coração dos seus ouvintes na ocasião. Por quê, pastor? Porque a parábola do filho pródigo, na verdade, rompe uma ferida narcísica no coração dos religiosos da época. Por quê, pastor? Porque, perceba, eu falei para os irmãos que Jesus conta a parábola do pastor que foi buscar a sua ovelha, a parábola da mulher que perdeu a sua dracma e a parábola do filho pródigo. Perceba, pastor, mulher e o filho pródigo, que aos olhos de toda aquela população era algo abominável. Eles rechaçavam, eles não tinham pacto com esse tipo de comportamento e tinha sua punição devida para cada ato cometido. E agora Jesus traz essa ilustração, traz esse entendimento, e a segunda ferida narcísica que eu observo aqui é que o ato da rebeldia do filho para com seu pai, isso era algo que não tinha, era irrevogável no meio do povo. O povo tinha uma punição severa quanto a isso. E Jesus traz justamente essa ilustração para trazer algo ao coração do seu povo. O filho pródigo, o filho que foi, ele nos revela aqui então um segundo coração. Um coração humilde e um coração arrependido. Um coração humilde e um coração arrependido. Esse filho agora percebe o seu estado deplorável. Esse filho agora percebe a situação em que se encontrara, e no seu coração ele decide regressar à casa do pai, o que não seria uma tarefa fácil, porque esse filho correria alguns riscos. Primeiro, seu pai talvez não podia recebê-lo, e o texto mesmo diz que ele começa a razoar com o seu próprio coração, e começa a criar algumas estratégias, no seguinte sentido: eu vou voltar à casa do meu pai, e vou pedir ao meu pai para que me receba como um de seus empregados. Não precisa me receber como filho, porque talvez nem mais como filho ele lembre que eu seja. E ele agora caminha em direção à casa do pai, ele caminha em direção à sua residência. Só que quando esse filho chega diante do pai, olha o que o verso 19 nos diz. Tem como projetar, irmão? Verso 19. Podemos ler juntos? 1, 2, 3. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Como eu falei aqui outrora, esse filho, imagino eu, foi caminhando em direção à casa do pai, pensando um monte de coisas, com um monte de argumentos prontos e preparados, com frases prontas para entregar ao seu pai, a fim de convencer o seu pai a recebê-lo novamente. Só que essa parte A, deixa projetado para mim, irmão, essa parte A do verso 19, ele chega diante do pai, e agora diante do pai, toda aquela argumentação tão bem elaborada caiu por terra, e ele diz tão somente o seguinte: pai,
eu não sou digno. Eu não sou digno. E quando ele exclama ao pai que ele não era digno, em outras palavras, o seu coração dizia ao pai: Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso voltar para casa. Eu reconheço o meu erro, eu reconheço a minha falha, eu reconheço que caí, e se o Senhor quiser e me receber, aqui estou eu novamente. Trazendo para a gente aqui numa reflexão, não há um digno, não há um justo, não há ninguém aqui nessa noite que não dependa da graça do Pai, do cuidado do Pai, do amor do Pai para viver. Que bom que nós reconhecemos isso. E enquanto o mundo está vivendo a sua própria vida, nos deleites dos seus devaneios, nós separamos esse tempo tão precioso para estar na casa do Pai, louvando, exaltando, adorando ao seu nome, mas sobretudo declarando que dependemos da graça de Deus para viver. Amém, irmãos? Esse segundo coração revela um coração humilde e um coração arrependido. E aí eu fiquei estudando um pouco sobre isso, fazendo uma boa hermenêutica, para trazer algo mais profundo para os irmãos nessa noite, e eu fui buscar na tradição contemporânea esse momento. Sabe o que acontecia aqui? Havia a lei de Moisés, que alguns estudiosos debatem entre si, que nesse período aqui, já no período do Novo Testamento, muitas coisas não se faziam valer, conforme a lei era no Antigo Testamento ou no período veterotestamentário. Só que havia uma tradição cultural, ou sociocultural, entre os judeus aqui nessa época, chamada Quesazá. Repita comigo, Quesazá. Pastor, o que é isso? Quesazá era um manifesto quando, por exemplo, um filho, ele saía da casa do pai, no ato de rebeldia, e simplesmente decidia no coração regressar. E quando ele regressava, o que acontecia? As pessoas faziam uma volta, um círculo em volta desse rebelde, apontavam-lhe os seus erros, e na sequência, eles pegavam vasos de barro, quebravam, despedaçavam esses barros ao chão, esses vasos quebrados ao chão, e agora com os cacos desses vasos, eles passavam no rosto desse infrator, como quem dissesse: eu estou expondo aqui a sua vergonha, eu estou expondo aqui a sua falha, você errou, você falhou, e nós estamos aqui para lançar na sua face todas as suas falhas. Esse filho voltou para a casa do pai, podendo também sofrer esse tipo de manifesto, mas ele volta obstinado, ele volta com o coração completamente envolto à humildade e carente da presença e do cuidado do pai. E na sua surpresa, quando ele chega próximo à casa, ele percebe o pai já esperando para abraçá-lo e comungar com ele. Esse filho chega e esse pai o recebe. O texto prossegue dizendo que agora o pai, ele pede aos seus empregados para fazer alguns atos cerimoniais. Ele pede para trazer anel para colocar no dedo de seu filho. E a gente aprende que na Bíblia anel é símbolo de honra, como quem diz: você perdeu a honra, mas eu como pai torno a honrar você pelo seu coração humilde e resignado. Logo na sequência ele pede para que tragam roupas novas. Eu posso imaginar que esse filho, por onde andou, sujou as suas vestes, por onde passou, ele manchou as suas vestes, e o pai agora dá vestes novas, como quem diz: a purificação te alcança, porque você voltou para a casa do pai. Na sequência também agora esse filho recebe sandálias novas para colocar sobre os seus pés, porque nós sabemos que pela tradição o filho não podia andar descalço. Quem andava descalço na casa era escravo. Dentro da casa, quem andava calçado fazia parte dela. E o pai então dizia em outras palavras: você faz parte, sempre fez e sempre fará parte dessa casa, porque você tem um pai. Então receba sandálias novas para os seus pés. Aqui eu observo um terceiro e último coração. Um coração saudoso e um coração amoroso. Coração do pai. O filho foi embora, o filho
sepultou o pai em vida, porque foi isso que de fato ele fez, pedindo a sua parte na herança. Esse filho regressa, e o mesmo pai que viu o filho partir, abandonando-o, deixando-o, desprezando, é o mesmo pai que com o mesmo coração recebe esse filho de braços abertos, contente, feliz, porque aquele que estava morto regressou, aquele que estava perdido foi achado, aquele que enveredou-se pelo caminho do seu próprio coração retornou e encontrou um pai de braços abertos para recebê-lo. Uma casa, 3 corações. Você percebeu comigo que ao longo da mensagem, cada qual personagem trouxe consigo as suas características, cada qual trouxe consigo uma identidade própria acerca daquilo que o seu coração expressava. Mas eu quero me deter com vocês aqui no coração do Pai. Esse texto fala do filho pródigo, sim, mas o cerne do texto não está na atitude do filho pródigo que voltou. Não. A atitude, o cerne do texto se encontra no coração do Pai amoroso que recebe esse filho liberando perdão sobre ele. Deus é um Deus perdoador. Nós temos um Pai que, a despeito das nossas falhas, a despeito das nossas quedas, a despeito dos nossos deslizes, está sempre com o seu coração voltado para cada um de nós. Amém, irmãos? Talvez no meu coração e no seu coração surja a seguinte pergunta: mas por que esse pai deixou esse filho embora, sabendo que ele não seria feliz na sua caminhada? Hoje eu sou pai, irmão Marcelo, e hoje eu sei o que é um pouquinho ser pai. Pai é uma bênção de Deus. Você sabe quando é pai, quando tem um filho. Eu tinha noção do que era, hoje eu sei o que é ser pai, porque eu tenho 2 filhas maravilhosas, e sei também que um dia alguém vai arrebatá-las aí, vão casar e vão ser felizes para sempre até que a morte os separe, amém, irmãos? Eu sei que um dia, hoje estou criando-as ali debaixo da nossa proteção, mas que um dia, sobre o projeto de Deus, elas vão caminhar e viver as suas próprias vidas. Só que quando eu olho para esse pai do texto, meu coração sangra também, porque esse pai recebe um golpe, esse pai é machucado, esse pai é maltratado, e justamente por aquele que deveria amá-lo, protegê-lo e obedecê-lo, que era o seu filho. Mas ainda assim, o pai, ele mantém o mesmo coração. Ainda assim, Deus mantém o mesmo coração ao meu e ao teu respeito. Então, por que esse pai deixou esse filho viver a sua vida? Sabe o que eu aprendi aqui, irmãos? E quero compartilhar com vocês. Existem lições que somente a escola da vida vai nos ensinar. Quem aqui nunca se pegou ouvindo um conselho de um pai e falou: ah, pai, de novo? Ah, mãe, com a mesma conversa de sempre, com os mesmos provérbios de sempre, com os mesmos ditados de sempre. Chega uma fase da vida, e principalmente naquela fase da adolescência, que a gente acha que pai não sabe nada e mãe sabe coisa alguma. E é nesse momento em que a amizade, em que o grupo de convívio nos leva a fazer coisas que o nosso coração jamais faria, e nos arrependemos, e nos entristecemos. E quando pensamos no pai, e quando pensamos nos nossos genitores, nós entendemos que as palavras dos nossos pais são palavras de orientação, de vida e de disciplina. Há caminhos que você vai ter que passar, e eu também. Há situações que você vai precisar enfrentar, e eu também. Talvez não chegaremos ao nível do filho pródigo que desejou comer bolotas de porco enquanto trabalhava como empregado na casa de um outro alguém. Mas cada qual aqui tem a sua história, cada qual tem a sua vida. E só Deus sabe os caminhos talvez sinuosos, difíceis, espinhosos, que nós percorremos para chegar até aqui. E hoje estamos na casa do Pai, e a salvação é chegada a cada um de nós. O irmão, ele foi considerado como um estranho, por quem precisava recebê-lo como irmão. E embora ele tenha vivido toda essa repulsa do filho que permaneceu, o seu pai o abraça,
dá uma festa, e o texto termina dizendo que esse filho que permaneceu, ele não entra em casa, ele não celebra com seu irmão, porque no seu coração ele acha o seu irmão indigno de tal festividade. Mas o pai sabia, o pai entendia, e a festa ainda assim aconteceu. E trazendo para a gente hoje, enquanto o irmão mais velho, ele não entrou em casa porque ele não queria celebrar com seu irmão o seu retorno, o nosso irmão mais velho, chamado Jesus, entregou a sua vida por nós, para que a nossa festa pudesse continuar. Amém, irmãos? Não merecíamos, não havia graça em nós, não havia perfeição e afeição na nossa caminhada, mas Jesus tornou-se maldição por mim e por você. Louvado seja Deus, porque a cruz revela o amor de Deus sobre as nossas vidas. Que você possa refletir nessa mensagem dessa noite, que você possa voltar o seu coração a essa reflexão, e a pergunta que não quer se calar é: que tipo de coração é o teu? O coração invejoso, imperdoável, o coração humilde, obediente, ou o coração amoroso, o coração que abraça, o coração que recebe? Que o Senhor possa abençoá-lo nessa noite. E eu tenho certeza que enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo, ele ministra a cada coração, ele ministra ao meu coração, ele ministra ao teu coração, porque não é pelo fato de estarmos na casa, não é pelo fato de estarmos trabalhando na casa, não é pelo fato de sermos operosos na casa, que o Pai não volta os seus olhares para cada um de nós. Deus, ele olha para você como um filho. Deus, ele conta com você como sendo filho dele, que você também é. Amém, irmãos? Eu preparei uma canção. Essa canção é do Felipe Valente, e o título dessa canção é A Canção de Quem Fica, que ele extraiu justamente dessa parábola, a parábola do filho pródigo. Eu peço que você fique atento aí à letra desta canção. Um dia olhou em meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou seu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela o teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou seu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no
mas como te deixa? Sela o teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto for, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que você quiser, o anel ainda é teu, o armário ainda está vazio. Não há como se esconder, como posso me esconder do amor que me feriu, que me feriu, que me feriu. Ainda há tempo. O Pai nos chama. Tudo permanece do mesmo jeito. Tudo está no mesmo lugar. Esse convite é tanto para aqueles que foram e que hoje estão recebendo novamente sua oportunidade, como para aqueles que estão e que precisam reconciliar, ressignificar e, sobretudo, restaurar o seu amor, a sua fidelidade e a sua aliança com o seu Pai. Você pode ficar de pé? Subvertemos o coração do Pai, transgredimos, falhamos, mas eu quero nessa noite orar com você, porque se há uma casa e se há um Pai, também há reconciliação, amém, irmãos? Nem tudo está perdido. O Pai permanece com os braços abertos, pronto para abraçar toda e qualquer alma arrependida que se volte para Ele. Esse é o tempo do arrependimento. Hoje é o dia de nos voltarmos para esse Pai de verdade e dizer: Pai, eu pequei contra o céu, eu tenho pecado contra o céu e contra Ti, mas se possível for, receba-me novamente, se quiseres, como um dos seus filhos. Feche os teus olhos e fale com Deus nesse instante. Aí no teu lugar, da sua forma, do seu jeito, com o seu coração. Imagina como se o Pai estivesse agora diante de você e você com o coração quebrantado pudesse fazer-lhe um último pedido, o pedido mais importante do teu coração nesse instante. Ele tem bênção para você, Ele tem alegria para você, Ele tem anel, roupa nova, sandália, banquete, casa, abraço, afago, aconchego. Então fale para o teu Pai nessa noite: Pai, eu estou aqui na tua casa, estou aqui diante do Senhor. Ouvi essa mensagem e esta mensagem penetrou o meu coração. Como o Senhor falou comigo neste lugar, como o Senhor ministrou, ó Deus, que é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de entrega genuína, é tempo de coração quebrantado e humilhado diante do Senhor. E sabe, Deus, aqui na tua casa, na casa do Pai, os teus filhos regressam para o Senhor, os teus filhos se voltam para o Senhor. Lembrando do profeta Oséias, quando nos convoca, nos conclama
ao seguinte convite: vinde, voltemos ao Senhor. É tempo de voltar, é tempo de regressar, é tempo de estar próximo ao Pai. E se porventura, Deus, o nosso coração tem nos levado para outros caminhos quaisquer, se o nosso coração tem nos feito enveredar por caminhos que não são teus, se por vezes, ó Deus, motivados, ó Deus, pela intenção do nosso próprio coração, resolvemos um dia pedir a nossa parte na herança e viver a nossa própria vida, Deus, mais uma vez, receba-nos com a Tua graça, com o Teu amor, porque a Tua palavra diz que um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Há uma entrega sincera, o Senhor não resiste. E se houver alguém aqui nessa noite fazendo comigo essa oração, com o seu coração quebrantado diante do Senhor, a salvação regressa de novo para os nossos corações. A certeza da salvação, ó Deus, vai conosco a partir desse encontro para a nossa casa. E a partir de hoje, a nossa vida, a nossa história, os nossos caminhos serão mudados de uma vez por todas para a glória do Senhor. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Tudo ficará para trás, tudo ficará guardado no passado, porque a partir de agora um filho regressou, um filho voltou, recebido pelo Pai, abraçado pelo Pai, e nova criatura nos tornamos em Ti. Abençoe os nossos corações, Deus. Abençoe a Igreja Batista do Centenário em Colubandê. Que jamais os Teus filhos possam esquecer que, a despeito de tudo que puder lhes acontecer, há um Pai que está copiosamente com os Teus olhos voltados para essa agência, voltado para esse povo, voltado para essa igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra o teu povo. Aquele que está afastado vai regressar. Aquele que um dia que esteve e hoje está perdido vai ser encontrado pelo Senhor. Aquele que um dia comungou dessa atmosfera tão boa e tão maravilhosa e hoje decidiu percorrer um outro caminho qualquer, ó Deus, será achado pelo Senhor, entrará por essas portas e, mais do que isso, será recebido pelos seus irmãos com amor, com alegria e com festa, porque é assim quem se recebe, quem retorna, com festa e com uma alegria para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Deus possa conduzir todo esse processo debaixo da sua observância e debaixo da sua vontade. Amém, irmãos? Obrigado, meu.